Voltei. Vamos dar continuidade? Página 3. Lá em cima ele diz que as adaptações curriculares são os ajustes e modificações que devem ser promovidos nas diferentes instâncias curriculares para responder às necessidades de cada aluno e assim favorecer as condições que lhes são necessárias para que se efetive o máximo possível a aprendizagem. Ou seja, a gente precisa traçar e adaptar de forma que o nosso aluno, né, consiga aprender, ok? E ele vai falar sobre a questão do currículo para a escola inclusiva. Lá no terceiro parágrafo ele vai dizer que o currículo para a escola inclusiva não se resume apenas às adaptações feitas para acomodar os alunos com deficiências ou demais necessidades educacionais especiais. A escola inclusiva demanda uma nova forma de concepção curricular que tem que dar conta da diversidade do seu alunado, que segundo a Declaração de Salamanca diz que a escola ela é considerada inclusiva quando ela reconhece e satisfaz as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se a vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos, ok? E aí o INES, né, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, vai dizer que as adaptações elas não só são necessárias com relação ao currículo, e sim a toda a estrutura, até porque se a gente realmente recebe na nossa classe um aluno surdo, a gente entende que a gente vai precisar dispor de materiais, metodologias diferenciadas, né? Fazer uso da linguagem brasileira de sinais, que são a Libras, né? Muitas das vezes a gente vai ter que adaptar os materiais também. Então ele vai falar de toda uma condição que é necessária, mobiliário. Então, às vezes, a escola não precisa não adianta fazer só adaptação no currículo, mas é necessário também de estrutura. Tanto é que a maioria das escolas hoje tem que ter a rampa de acesso para que os cadeirantes consigam, né, entrar na escola. Precisa ter barra de ferro para que os que são acometidos por deficiência física consigam também, né, para que tenha aí uma autonomia, não dependa. Imagina, eu já atendi uma criança que ele estudava numa sala em cima e não tinha uma rampa, então tinha que ter um funcionário todos os dias para pegar ele no colo, que ele era cadeirante, pegar ele no colo e subir com ele para a sala de aula. Então, assim, é necessário a escola rever também toda essa questão, não só de organização, mas também de estrutura física, né, para dar possibilidade a essas crianças. Então, o INES vai fazer as suas colocações aqui. Ele finaliza dizendo que um currículo tem que levar em conta a diversidade, deve ser, antes de tudo, flexível, passível de adaptações, por isso que existe ainda esse entrave, porque a gente ainda tem algumas escolas com dificuldade dessa flexibilização, né? A gente que é professor, a gente sabe muito bem disso, tem que seguir o conteúdo, tem que terminar o livro, ele tem que sair daqui lendo, tem que sair do pré-2 lendo, que agora é uma loucura isso, e o professor fica, né, realmente com uma responsabilidade muito grande, mas a escola precisa ter calma, a gente vive num mundo diversificado, né, heterogêneo, então a gente precisa ter um olhar também diferenciado para cada necessidade, a gente precisa conhecer o nosso aluno, gente, a gente precisa conhecer a história do nosso aluno. A gente no consultório, a gente faz o que a gente chama de anamnese, que é conhecer o histórico daquela criança. O professor também precisa conhecer com quem essa criança vive. Quando vocês forem elaborar o PEI, lá ele pontua algo nesse sentido, que o professor ele precisa conhecer o aluno, né? Com quem essa criança fica, os pais trabalham fora, às vezes a criança tem uma dificuldade e quando a gente vai ver, os pais trabalham fora o dia todo, o que é comum hoje nas famílias, né, para poder sustentar, né, a nossa família. Às vezes é necessário que os pais trabalhem bastante e muitas das vezes não conseguem, né, dar a assessoria necessária à criança, e a criança começa
a ter alguns entraves no seu processo de ensino-aprendizagem. Então é importante a gente saber se o pai e a mãe já teve algum tipo de dificuldade, enfim, conhecer também as dificuldades, o que ele tem mais dificuldade, entender o porquê, independente dele ter laudo ou não. Tá? A gente está falando aqui de educação inclusiva, de educação especial, e muitas escolas acabam exigindo isso, que tem que ter laudo e tal. E quem não tem laudo, como é que faz? E a gente percebe que a criança não consegue aprender, não avança, né? Que tem alguma coisa ali, como é que o professor vai fazer? Vai deixar passar? Não façam isso, tá, professores? Aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo, para a gente já ir finalizando, diz que a inclusão de alunos com necessidades especiais na classe regular implica o desenvolvimento de ações adaptativas visando a flexibilização do currículo para que ele possa ser desenvolvido de maneira efetiva em sala de aula e atender às necessidades individuais de todos os alunos. A educação inclusiva entendida sob a dimensão curricular significa que o aluno com necessidades especiais deve fazer parte da classe regular, aprendendo as mesmas coisas que os outros, mesmo que de modos diferentes. Então, por exemplo, uma criança que muitas das vezes ela não consegue escrever o seu nome, mas ela identifica o nome. Então, não tem aquelas fichinhas que a gente faz para chamadinha? Ele pode não saber escrever o nome, mas ele sabe identificar o nome e às vezes sabe até do colega, tá? Eu já vi alunos que identificam o próprio nome da fala. Esse é do João, esse é do fulano, esse é do fulaninho que não veio hoje, tá? Que eles são muito espertos. Isso é memória visual, tá? Então, nessa área, ele tem uma potencialidade. Perceberam? Às vezes não tem numa área, mas tem em outra. E é isso que a gente precisa entender e precisa trabalhar. Segundo Mendes, 2002, para atender os alunos com necessidades educacionais com qualidade, aí a gente vai para a página 4 e vai finalizando o nosso conteúdo da apostila, essa primeira parte, tá? Diz que a escola deve se modificar tanto no aspecto político, o que é isso? É a construção de uma rede de suporte. O que é uma construção de uma rede de suporte? É fazer com que as pessoas se capacitem, promover serviço na escola, na comunidade, na sua região, né? No aspecto educacional, é a capacidade de planejar, programar e avaliar programas para diferentes alunos em ambientes da escola regular. E no aspecto pedagógico, o uso de estratégias de ensino que favoreçam a inclusão e descentraliza a figura do professor, o incentivo a tutorias, por colegas, a prática flexível, a efetivação de currículos adaptados. E aqui embaixo na apostila de vocês também deve estar assim, tá colorido porque eu imprimi em casa, né? Tá aqui coloridinho. O que acontece? Ele cita uma criança aqui com Down. E o Down, porque o que a gente também precisa entender? A gente precisa conhecer, tá? O Down, no caso, é uma síndrome. Por que é uma síndrome, professora? Porque tem causa. A gente sabe que tem causa, que é o chamado cromossomo a mais, que é o cromossomo do amor. Eles têm um cromossomo a mais do que nós, né? Por isso que eles têm características específicas de modo geral. Que aí ele cita com relação à percepção, com relação à atenção, à memória, à leitura e escrita, principalmente memória, tá? Eu atendo crianças Down e realmente eles têm, assim, muita dificuldade de reter alguns conceitos. E aí, de que forma a gente vai trabalhar com essas crianças, né? A gente vai trabalhar a memória. Ele fala aqui de psicomotricidade. Aí a gente vai precisar trabalhar a questão, né, psicomotora dessa criança, com atividades principalmente de motora fina. E aí ele dá algumas sugestões aqui, raciocínio lógico matemático também, como o nomezinho, com atividade de pareamento. Aqui, ó. Agora eu vou dividir com vocês. Depois eu vou dividir meu espaço aqui, como eu fiz com outras turmas. Ó, eu fiz uma atividade simples, tá, gente? Não repara, é uma atividade simples. Isso aqui é aquelas coisinhas do leite, que inclusive no módulo passado vocês fizeram também alguma atividade nesse sentido, porque isso aqui vai trabalhar a identificação do nomezinho, tá? Dessa criança que eu vou atender, que eu tô atendendo, na verdade, vou atender segunda-feira em casa.
né, vai trabalhar a identificação do nome e, além de tudo, a questão motora fina, que quando ela faz esse movimento, a gente está trabalhando, ó, pega, pinça, né, e a gente vai colaborar para isso. Aqui eu tenho uma figura e fundo, ó, fiz algumas imagens, tá bem, entendeu, de papelão, fiz com velcro, aqui elas estão coladas mesmo, as formas geométricas, né, e aqui com velcro, ó, colei um papelãozinho, porque o EVA tá muito fininho, né? Então, às vezes a criança ela não sabe fazer, mas ela sabe identificar. Então eu vou dizer para ela: "Fulaninho, pega lá o círculo, né? E cola no círculo, ó". E assim vai, sucessivamente. Posso trabalhar as cores também. Aqui no caso, eu fiz essa aqui também, ó. Isso aqui são CDs, né? São CDs, eu fiz até o 5, porque é uma criança com 3 aninhos, 4 aninhos, então tô trabalhando até o 5 só. Pregador, ó, para trabalhar o movimento também de pinça, ó, que é importante, né? Trabalhar a coordenação motora fina. E como ela é uma menina, né, que é no caso esse material é da Maria, ela vai contar quantos lacinhos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo eu coloquei o número 5, e ela vai pegar e vai parear. Então, tô trabalhando aqui a matemática, né? Tô trabalhando identificação e reconhecimento do número, coordenação motora fina, contagem, ok? Fiz também com tampinhas de PET, ó. E aqueles pegadores de pipoca, ó. Pinça, para pegar e colocar ali nos pratinhos, colocar até na boca do próprio macaquinho, ó. Come aí o número 1, olha lá. Viu para que serve? Isso aqui tem várias utilidades. Eu amei essa macaquinha, amei. E aí eu tenho outras atividades, tem uma infinidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui o espaço, ó. Eu tô num espaço, que é um espaço da minha casa que eu gosto bastante, que é o meu escritório. Eu tenho um escritório em casa. Tá vendo? Lá em cima várias caixas organizadoras com material, aqui várias fotos. Tem algumas coisas que eu criei, olha lá, que eu também sou arte terapeuta, né? Vocês devem saber. Isso aqui foi deixa eu levantar um pouquinho aqui. Foi um quadro que eu fiz com uma técnica que eu falei pra vocês que eu ia ensinar. Essa técnica do cartão mousse, tá vendo? Fica bem bonito. Isso aqui é um quadro, é uma peça que eu ainda não finalizei. Eu fiz o caderno também. Aqui tem várias coisas, ó. É um cantinho que eu gosto muito. Tem meus sapinhos, meus ursinhos de pelúcia, minha coruja, meus bichinhos, centopeia, enfim. É um espaço que eu gosto bastante porque aqui é o lugar que eu idealizo, que eu crio, que eu estudo, que eu trabalho. Enfim, eu não vou mostrar a parte de baixo que você não tem noção. Eu tenho muito material, muita coisa mesmo. Mas é um lugar que eu amo bastante. Gente, então a gente vai finalizando por aqui. Assistam aos vídeos das aulas, leiam a apostila. Lá na plataforma nós vamos, né, fazer algumas discussões, alguns fóruns, para que a gente consiga elucidar as dúvidas, né, e fazer uma troca com relação a esse conteúdo que é de suma importância para a nossa formação profissional. Torço para que isso acabe logo, para que a gente possa estar juntos. Eu estou realmente com muita saudade, muita vontade de estar em sala de aula novamente, que é uma coisa que eu amo fazer também, além dos consultórios, né? E pedindo a Deus para que a gente fique bem, para que Deus cuide de cada um, da família de vocês, da minha também, que Deus nos guarde, nos livre. E tão logo a gente possa estar junto novamente, tá bom? Então eu vou parar por aqui e a gente se vê na plataforma, dia 18, amanhã, né? Amanhã. Às 9 da manhã, estarei lá disponível de 9 às 12 horas, ok? Ó, coraçãozinho. Beijo da tia Vivi. Amo vocês, tá, gente? Fiquem com Deus.